coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida a seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida a seus pés. Larará, larararara, larará, larararara, larará, larararara, larará, larararara, larará, larararara, larará, larararara. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi a porta e o meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida a seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida a seus pés. Larará, larararara, larará, larararara, larará, larararara, larará, larararara, larará, larararara, larará, larararara. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar o fogo do Espírito. Deixa queimar. Oh, 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 oh.
Deus, amém, irmãos? Depois de um tempo longo aqui, né? Mais uma vez, nós vamos seguir com os nossos salmos da fé, aleluia, glória a Deus. Temos algumas pessoas aqui, amém. Gustavo, Dona Belia, a Luana, Ana Luana, Cati, a Dona Ruth, amém, queridos, sejam bem-vindos, amém. Vamos lá com o nosso salmo da fé, amém. Os salmos de hoje são os salmos 102 e 103, lembrando, pessoal, que a gente vai fazer todos os salmos, tá? Os 150 salmos, tá? Então vamos lá para a ministração de hoje no Salmo 102, que diz assim: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores, não me ocultes o rosto. No dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como fornalha, ferido como a erva. Secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele por causa do meu dolorido gemer. Eu sou como pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Eu não durmo e sou como passarinho solitário dos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, e praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrima a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Aleluia. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condói do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu à oração dos desamparados, e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor, né? Esse povo aqui que há de ser criado é justamente nós, os cristãos, né? Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor, ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações, em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos seus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Amém, queridos. Esse salmo é mais um daqueles salmos em que o salmista está pedindo para que Deus intervenha. E eu sei que há uma repetição, é muito comum esse tipo de salmo, né? Alguns deles a gente até já ensinou aqui, que tem a ver com uma realidade da velha aliança, né? Que na nova o Senhor ouve as nossas orações, porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. É isso que a gente já falou, isso é bem repetitivo em alguns salmos. Mas eu queria dizer o seguinte: tem alguns versículos aqui que são bastante reveladores para nós na nova aliança, né? Quando ele diz assim: ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Isso aqui é uma profecia, uma palavra a respeito do povo que seria criado, que é a noiva de Cristo, ou o corpo de Cristo. Um povo que tem livre acesso à própria presença do Deus Todo-Poderoso. Está relacionado com a gente aqui, amém? E a outra coisa muito interessante nesse Salmo 102 é que ele diz assim: um povo que o Senhor, ficará isso registrado na geração futura, e um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. E ele começa a explicar isso, olha só:
que o Senhor do alto do santuário desde os céus baixou vistas à terra, e está dizendo que o Senhor iria futuramente ouvir as orações diretamente deste povo que futuramente iria ser criado. Aí no 20, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. Nós que antes éramos condenados à morte, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, nós fomos libertos, amém? Jesus Cristo veio para libertar os cativos. Nesses cultos agora de domingo e na quinta-feira agora, que foi uma bênção, quinta-feira passada foi tremendamente poderoso, um fluir do Espírito Santo, e por si só um adendo aqui, mostra a importância do culto presencial, né, irmãos? É bem diferente de assistir pela uma live, pelo vídeo. O culto presencial é tremendo, houve um mover do Espírito aqui na quinta-feira e foi muito bom. Mas nesses cultos de domingo e de quinta eu tenho falado sobre isso, sobre que Jesus veio para libertar os cativos, que uma pessoa não pode chegar numa igreja ou não pode buscar o Senhor e sair da mesma forma que chegou, se está preso a alguma área que precisa ser libertada, né? A área financeira, a área de qualquer que seja o problema psicológico, qualquer que seja o problema, Jesus veio para libertar os cativos. Cativeiro de Satanás, a Bíblia nos mostra que inclusive lá em Atos, enfermidade. Então Jesus veio para libertar de todo o cativeiro da enfermidade, Jesus veio para libertar do cativeiro do pecado, Jesus veio para libertar do cativeiro da depressão, Jesus veio para libertar do cativeiro da miséria, Jesus veio para libertar do cativeiro da derrota, e Ele veio para libertar os cativos, irmãos. E aqui está dizendo que esse povo, né, que ele ouviu, diz o 21, olha só, a fim de que seja anunciado em Sião. Sião, irmãos, no Velho Testamento era o Monte Sião, era Jerusalém, mas isso é uma simbologia da igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo, que foi formada e criada no dia de Pentecoste até hoje, também, toda a profecia de Sião é também relacionada à igreja. E aqui diz, a fim de que seja anunciado que em Sião o nome do Senhor e o seu louvor, a fim de que seja anunciado em Sião, ou seja, na igreja, o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Aí olha só no 22, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Isso é interessante. Quando é que os povos e os reinos vão se reunir para servir ao Senhor? No milênio, né? Então ele também, esse salmo também tem um pequeno versículo aqui que está citando a respeito do porvir, do milênio que vai vir, quando todos os povos estarão reunidos para servir ao Senhor, ao próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Maravilhoso, né? Mesmo um salmo que tem muitos versículos se lamentando e solicitando algo do Senhor, que hoje nós pela nova aliança já temos acesso. Vale salientar, irmão, mais uma vez eu vou dizer, eu não quero que você pense por aí que o pastor Sérgio está dizendo que não precisa nunca clamar ao Senhor. Não, alguém que precisa desesperadamente do Senhor, alguém que está chegando na igreja, alguém que não conhece Jesus, com certeza precisa clamar e precisa chegar nessa situação, sim, irmãos. Apenas eu quis dizer que no caso da nova aliança, porque muitos dos que estão assistindo aqui são filhos de Deus, são cristãos e precisam entender quais são os direitos que nós temos, né? O que nós somos, né? O que nós temos e o que nós podemos em Cristo Jesus. É por isso, tá, pessoal? Então esse foi o Salmo 102, tá? É um salmo que, embora extenso, mas grande parte dele é, na verdade, uma solicitação, um clamor a respeito de uma situação especialmente que eles estavam vivendo, tá? E também serve como tipologia para alguém que está chegando até o Senhor e que está passando por uma situação de grande tribulação. Queria explicar mais uma vez isso para não ficar mal entendido, tá, pessoal? Sobre essa questão do clamor. Existem clamores a Deus, sim, mas os clamores a Deus é sempre como uma intercessão, tá? Intercessão já está dizendo, é se colocar no lugar de alguém, ou se colocar na brecha, interceder por alguém. Quando é que nós intercedemos por alguém? Quando estamos orando para outras pessoas, pessoas que estão distantes, pessoas que não conhecem Jesus, pessoas que pediram oração. Isso é intercessão, é oração de intercessão. E aí sim cabe clamor. Por quê? Porque precisamos da intervenção de Deus. Quando não estamos falando diretamente com alguém e alguém não diz que está crendo, né?
ou alguém que está, por exemplo, numa UTI, está desacordado, é preciso fazer a oração de intercessão, e aí sim é um clamor. Você não tem como determinar algo, né, se você não sabe se a pessoa quer, se a pessoa crê, né, ou como é que está o coração da pessoa. Tem pessoas que estão anuviadas, né, estão atordoadas por interferências ou influências de demônio, melhor dizendo. Então, para isso precisa uma oração de intercessão, e aí há clamores. Há clamores a Deus também pelo aquele pecador que volta-se para o Senhor. Há clamores a Deus em todas essas áreas, tá? Mas quando é algo que claramente já está na Bíblia, por exemplo, cura, e você é cristão, você é filho de Deus, o que você precisa é tomar entendimento de que Jesus levou sobre si as tuas enfermidades. E quando impomos as mãos e quando oramos, você pode tomar posse daquilo que já é direito teu, amém? Veja como é diferente. Tomar conhecimento, tá? Isso vai gerar fé quando recai como revelação no seu coração, e aí você crê e toma posse. É diferente quando você está intercedendo por alguém. Amém, queridos? Isso aí é muito importante, tá? Então, para ninguém ficar pensando que não se faz clamor, não é bem isso. É esse ensino que você precisa entender, ok? E você vê que aqui o salmista era do povo de Deus. Então, claramente uma situação da velha aliança, porque ele está clamando e dizendo que os ossos dele estão secando. Até quando, Senhor, tu não ages? E a gente sabe que Deus, nós temos uma comunhão, uma ligação com Deus agora, pelo novo vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pelo sangue da nova aliança. Amém? Vamos ao maravilhoso Salmo 103, bem conhecido, né? Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, tá? Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo e longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade e eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, aleluia, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas que salmo maravilhoso! E ele é repleto de revelação, né? Amém? Algumas delas, talvez a maioria de nós já conheça, né? Primeiro,
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma. Primeira coisa é que aqui está bem claro, né, através da atitude do salmista, que é um salmo de Davi, tá? Que ele reconhecia que a alma dele precisava de voz de comando, tá? Se isso é uma verdade com relação à velha aliança, você imagina na nova aliança, né? Nós temos um novo coração, nós temos um novo espírito, né? Nós somos nova criatura, tudo que se fez novo, as coisas velhas já passaram, mas a nossa alma precisa ser renovada com a palavra. E uma das formas é fazer uma confissão como essa que Davi fez aqui no Salmo. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ou seja, você precisa falar: não, minha mente, eu não vou ficar lembrando de coisas ruins, eu não vou ficar pensando e meditando em coisas tristes, eu não vou ficar pensando em pensamentos depressivos, mas eu vou bendizer ao Senhor. Minha alma obedeça a ordem do Espírito. Minha alma bendiga ao Senhor. Não se esqueça de nenhum dos benefícios de Deus. Foi Ele quem nos livrou. É Ele quem perdoou todas as nossas iniquidades. Através de Jesus Cristo, o perdão chegou até nós, irmãos. E diz mais: não só perdoou todas as iniquidades, mas é Ele que sara e que sarou todas as enfermidades. Todas as enfermidades, irmãos, inclusive tomar posse dessa cura que Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário, é uma atitude de fé, crendo que Deus vai operar o milagre e a cura, e que a enfermidade não tem lugar no nosso corpo, porque temos uma aliança com Ele, e é Ele quem nos cura todas as enfermidades. É interessante que ele fala primeiro: perdoa todas as nossas iniquidades, porque você sabe que algumas das enfermidades são causadas muitas vezes, né? Algumas vezes, melhor dizendo, por pecados que abrem a brecha para demônios. E ainda mais que o 4 diz: é Ele quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Literalmente, é Ele quem te livra do leito de enfermidade e da morte. Amém, irmãos? É Deus, através do que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, nós temos direito à cura, a milagre, a restauração de vista, a provisão. Inclusive é o que ele fala mais aqui no versículo 5. O versículo 5 diz que é Ele quem farta de bens a tua velhice. Ou seja, você vai chegar até a velhice, né? Não vai morrer cedo, você vai chegar até a velhice com bens que Deus te dá. E ele diz que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então ele não só está prometendo aqui, dizendo que é Ele quem cura, quem perdoa, mas também que é Ele quem te farta de bens e que renova as tuas forças. Oh, aleluia! Então, um dos primeiros ensinamentos desse salmo é que a gente tem que dizer à nossa alma: bendize, ó minha alma. Lembra, não te esqueces, irmãos, precisamos não nos esquecer dos feitos do Senhor. Existe uma diferença entre viver do passado, ou de vitórias do passado, e lembrar dos feitos do Senhor. São duas coisas diferentes, tá? Ficar vivendo no passado e lembrando de feitos do passado é como quem está querendo viver o hoje com maná de ontem. Isso aí não existe, irmão. O maná, ele se estragava de um dia para o outro. Então a unção, a palavra, o pão que vem do alto tem que ser renovado de cada dia. Não é isso que nós estamos falando. Então pessoas que vivem de vitórias do passado são pessoas assim. Mas você não pode se esquecer dos feitos do Senhor. Você tem que estar lembrando, porque isso reativa a tua fé, irmãos. Quando você vê que coisas, segundo a palavra, né, a palavra que gera fé, cumpriram-se na sua vida. Não te esqueças, mas você precisa dizer para a sua alma: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. É Ele quem fez isso, é Ele quem faz, é Ele quem fará. Sempre, irmãos, tenha esse salmo na sua boca: bendiga sempre ao Senhor. Tenha um coração grato. Um coração grato, irmãos, abre as portas do céu para milagres e coisas maravilhosas de Deus. Amém? Um coração grato é um coração que sabe, porque sabe
que Deus é o Pai dele e que é o teu provedor, amém? Se você tem um coração grato, você terá um coração que se lembrará dos feitos do Senhor. Se você tem uma lembrança dos feitos do Senhor, você tem um coração grato, porque você reconhece Ele em todos os seus caminhos. A Bíblia também diz isso: reconhece ao Senhor e Ele endireitará, né? Confia no Senhor de todo o coração e não te estribas no teu próprio entendimento, e Ele endireitará as tuas veredas, tá, pessoal? E aí ele diz mais, né, no versículo 6, o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. É preciso confiar, irmãos, na plenitude da justiça de Deus. Eu não estou falando sobre, eu vou dizer aqui já, não só a questão da justiça de Deus, que é a capacidade de se chegar diante dele sem nenhuma culpa ou condenação, mas eu estou falando aqui também sobre a questão do juízo de Deus, né? Porque existe diferença entre juízo e justiça. A justiça de Deus é ficar completamente purificado do pecado, isso que nós temos porque nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida. Mas o juízo é aquilo que Deus executa para fazer o que é correto. Eu creio piamente, irmãos, eu creio totalmente que o juízo de Deus vai se cumprir na face da terra, em todos os sentidos. Eu creio que tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Amém? Isso faz parte do executar do juízo. Por quê? Porque é a lei da semeadura. O que você semeia, você colhe. E isso é, de certa forma, uma execução do juízo de Deus. Porque Deus é correto, Deus é justo, Ele é santo. O que você faz, você vai colher. Agora, às vezes essas colheitas demoram, né? E às vezes pessoas que estão vivendo em pecado ou em coisas erradas começam a viver de uma forma assim exuberante e passa-se para os outros a ideia de que é colheita dos benefícios porque a pessoa está correta e tal e tal. Às vezes nem tanto, irmãos, porque uma coisa é certa, Paulo disse, os pecados de alguns homens são claramente expostos, mas de outros só o futuro vai revelar. Então, eu creio totalmente que Deus é justo, tá? E justificador. Como justificador, Ele executa a justiça dele, que é a capacidade de se chegar sem nenhuma culpa diante dele. Mas, como justo, Ele executa o seu juízo, tá? Ele é o justificador da justiça de Deus, mas Ele é justo, Ele executa o seu juízo. E tem também a questão do juízo de Deus, que vai se manifestar brevemente, tá, pessoal? Porque o arrebatamento da igreja está para acontecer a qualquer momento. E quando acontecer o arrebatamento da igreja, vai começar o quê? Juízo de Deus aqui nessa terra, que são os 7 anos da grande tribulação. Mas Deus é justo. Amém? Versículo 13 também é maravilhoso, quando diz assim: como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Nós temos um pai, irmãos. Meu Pai é o Pai Celestial. Meu Pai é o Pai Celestial. A Ele eu confio. Tá? Eu confio plenamente e você devia confiar nele. Confie de todo o coração no Senhor. Ele é o teu Pai, Ele é o meu Pai. Se você nasceu de novo e tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então você nasceu de novo e verdadeiramente Deus é o teu Pai, tá? Não são todas as pessoas que têm Deus como Pai. As pessoas são criaturas de Deus, mas para ser filho de Deus, a única forma é receber Jesus. Onde é que está escrito isso? Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, ou seja, quem recebeu Jesus no coração, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, os filhos de Deus podem ter plena certeza: Deus é o teu Pai, Ele cuida de você, Ele sempre estará para te socorrer, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Quantas vezes o Senhor nos socorreu? Irmãos, eu posso testemunhar na minha vida quantas vezes Deus me socorreu nos momentos mais críticos. Eu tenho Deus como meu Pai, como tudo para mim, né? E principalmente depois que eu perdi meus pais, quando eu tinha 21 anos de idade, né? E isso já aconteceu há muitos anos atrás, e eu decidi confiar em Deus, e Ele é o meu Pai, Ele cuida de mim, e Ele cuida de você. Confia no Senhor de todo o coração, e não te estribas no teu próprio entendimento. Deus cuidará
de você. Amém? Versículo 17 é maravilhoso. 17 e 18 diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem. Aleluia. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Ele está garantindo aqui até sobre os seus netos. Amém? Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem, tá? Não é só lembrar, é cumprir, tá? Presta bem atenção, não é toda aquela pessoa que está ouvindo a palavra que usufrui dos benefícios e da proteção de Deus. Também não é toda pessoa que vai para a igreja ou que pode estar assistindo uma live que usufrui. Por quê? Porque é preciso não só ter nascido de novo, como cumprir os preceitos do Senhor. Amém, queridos? Como é que se cumpre? Primeira coisa, você tem que confiar no Senhor de todo o seu coração. Você tem que amar Ele de todo o coração e receber Jesus como Senhor da sua vida. Em segundo lugar, não se pode ser filho de Deus sem o meditar constante na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. E como diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, para poder experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é extremamente necessário transformar, renovar, a palavra lá é metamorfose, a nossa mentalidade, tirar a mentalidade da carne pela mentalidade do Espírito. E a mentalidade do Espírito, a forma de pensar do Espírito, como diz Romanos capítulo 8, né? A inclinação do Espírito, que é a mentalidade do Espírito, só se adquire através da renovação da mente pela palavra. Algumas pessoas pensam que renovação da mente é apenas isso, presta atenção. Cristo, se Jesus quiser, Ele me cura, né? Aí você vai lá na palavra e descobre que Jesus já quer, né? Isso é parte da renovação, irmão. É só trocar a informação errada pela informação correta a respeito de cura. Mas existem outras coisas e outros níveis de profundidade na renovação mental. Amém, queridos? Eu tenho estudado muito sobre isso já há alguns meses, né? Sobre essa questão da renovação mental. Não é só trocar a informação correta sobre cura, por exemplo, mas é preciso todo um agir, uma forma de pensar diferente, que em Romanos capítulo 8 diz que é a mentalidade do Espírito, ou a inclinação do Espírito. Algumas pessoas pensavam que inclinação do Espírito é ser guiado pelo Espírito. Também é ser guiado, mas inclinação para o Espírito é ter uma mentalidade espiritual, uma forma bíblica, uma forma da palavra de pensar. E como é que você vai ter uma mentalidade bíblica ou uma mentalidade do Espírito ou uma renovação mental se você não medita diariamente na palavra, hein? Imagina. Não tem como. Então tem pessoas que pensam que tem como usufruir todos os benefícios de Deus só assistindo essa live daqui, ouvindo no culto de domingo, né? Não, irmãos, você tem que ter uma comunhão diária com Deus. Você está sendo bombardeado todos os dias na internet, no jornal, na TV, nas escolas, no trabalho, com informação errada, informação pecaminosa, pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, desânimo, depressão, toda sorte de demônio que existe nesse mundo tenebroso, tá? Porque Jesus Cristo disse que esse mundo jaz no maligno e está assim de demônio. A única forma, nós somos embaixadores em terra estranha, a única forma de viver em vitória, irmãos, é com a mentalidade do Espírito, a mentalidade da palavra, renovando a mente todos os dias com a palavra. Amém? Então, queridos, essa é a verdade que liberta, como disse o Senhor Jesus lá em João 8,35, e 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É interessante, antes da gente passar e terminar esse salmo, vamos abrir nesse texto, porque eu quero mais uma vez citar algo que a gente sempre fala sobre essa questão de conhecer a verdade, que está lá em João 8,32, porque antes é interessante que ele está falando com os fariseus, e é preciso a gente ter a concepção histórica
e contextual e histórica daquele momento. A verdade é que os fariseus seriam os crentes de hoje, né? Porque naquela época não tinha igreja, o que tinha eram sinagogas, e a igreja era então o povo de Israel, né? Que tinha uma aliança nacional com o Deus de Israel, e como fruto dessa aliança o Messias Jesus veio para pregar o evangelho do reino para os judeus. Por isso que ele diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a igreja veio como uma oliveira brava, uma oliveira enxertada, depois por causa da rejeição dos judeus. Estou dizendo isso para você entender o contexto. Os fariseus eram a igreja. E veja o que é que diz no 8:31. Veja bem: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Peraí. Judeus, então judeus era o povo da aliança, né? E ainda por cima tinha crido nele, então claramente ele está falando aqui com os crentes da época. Concorda comigo? Então disse Jesus aos judeus que criam nele. Aí 2 pontos, olha só: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então ele já está dizendo assim: vocês permanecerem, sois verdadeiramente meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então precisa ser discípulo para conhecer a verdade. E para ser discípulo tem que permanecer na palavra. Então tem pessoas que às vezes chegam num culto, né? Eu sou cristão, aí aparece no culto: que palavra boa. Desaparece, vai trabalhar, vai fazer suas coisas, não pensa mais nada em Deus, não medita na palavra. Então com certeza não está exercendo um discipulado, não está sendo um discípulo de Cristo. E se não ora, se não medita, não está conhecendo a verdade, porque a verdade é conhecida primeiramente pela forma de pensar e cai no coração gerando fé. Em Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o povo de Israel ouviu e não creu. Então não é só pelo ouvir, é a forma de ouvir. Primeiro tem que receber com avidez, aquilo gera revelação, e quando gera revelação produz fé. Então existem muitas pessoas que ouvem e nunca produz fé. Ouvem e nunca produz fé. Por causa da atitude leviana de não permanecer na palavra, de não se tornar discípulo, e não se tornando discípulo não renova a mente, não tem a mentalidade do Espírito, e não tendo a mentalidade do Espírito é aquela leva de crentes que muitas vezes nós conhecemos, que são levianos, né? Alguns já disseram isso, né? Muitas pessoas que dizem: existem muitos crentes, mas será que todos são salvos, né? Existem muitas pessoas na igreja, mas será que todos são salvos? A gente não sabe, só Deus sabe. Mas as nossas atitudes, tá? Ou as nossas reações mostram o nível de espiritualidade que nós temos, irmãos. A espiritualidade não é descrita pelo número de cultos que você vai, por exemplo, ou pela quantidade, pelos departamentos que você participa. A tua espiritualidade vai ser exposta pela reação que você dá em cada situação. E esta reação é fruto direto, ou seja, é diretamente proporcional ao nível de mentalidade do Espírito, ou inclinação do Espírito, ou renovação da mente que você tem. Amém? Quando você realmente está cheio da palavra e aquilo caiu como revelação no seu coração, por exemplo, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Quando isso cai como revelação, porque você ouviu com o ouvir correto, e isso se torna produto fé. O produto fé, ela é produzida quando eu ouço da forma correta, e aquilo se torna revelação, tá? E aí, a partir de então, quando eu pratico a palavra, eu estou agindo segundo a mentalidade do Espírito, ou a inclinação do Espírito, e assim eu estou permanecendo na palavra e verdadeiramente me tornando discípulo do Senhor,
e verdadeiramente a palavra está sendo conhecida não só na mente, mas no meu coração, e conhecendo a verdade me liberta em alguma área da minha vida que eu recebi aquela revelação. Se for cura, fui liberto da enfermidade. Se for depressão, fui liberto da depressão. Se for problemas financeiros, fui liberto dos problemas financeiros. E assim por diante em cada área da nossa vida. Amém, queridos? Ficou claro isso aí? Eu espero que tenha ficado claro para você. Então, não é só por ouvir. Você tem que ouvir da forma correta, tá? E é por isso que você vê todas as pessoas que dizem que estão ouvindo a palavra, mas nunca gera fé, porque tem que praticar, irmão. Não é só dizer eu sou da fé. Você tem que agir, irmão. A sua fé será provada pelo provador deste século, que é Satanás. Cedo ou tarde, Satanás vai vir confrontar você para desanimar você, tá? Para deixar você triste. Você tem que se levantar, se levantar em fé, declarando a palavra. Isso é uma mentalidade do Espírito, amém? Então tem que viver em autoridade espiritual. Não baixa a guarda. Tem pessoas que estão sofrendo demais com tristezas e depressões porque tem baixado a guarda, não tem tomado posse, não tem vivido de uma forma realmente com a inclinação do Espírito. Não deixa isso entrar na sua vida, porque a palavra do Senhor veio para libertar. Jesus Cristo veio para libertar os cativos, e Ele é o próprio pão vivo que desceu dos céus. Ele é a própria palavra. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Creia na palavra do Senhor, amém? E conforme o que diz Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Confessa isso, anima a tua alma confessando os benefícios, confessando a operação de Deus na sua vida. Ele quem cura, Ele quem perdoa, Ele quem sara, Ele quem provisiona, Ele quem te protege. Ele é o teu Deus, Ele é o teu paizinho querido. Ele nunca vai te abandonar, e Jesus nunca irá te abandonar, e o Espírito Santo está sempre contigo. Amém, queridos? Reconheça também a presença do Espírito Santo. Amém? Sejam abençoados praticando essa palavra em nome de Jesus. Amém.